Boa noite, bem-vindos ao Salto Quântico. Meu nome é Raide Castro e todas as terças eu estou aqui para trazer assuntos extraordinários e relevantes para o nosso tempo. Olha, hoje nós vamos falar de assunto imperdível. Você fique aí até o final que você vai conhecer uma pessoa muito especial que dedicou sua vida a estudar o bem-estar, a cura e a transformação da vida, do ambiente, do planeta. Você vai amar. Bom, começando, nós estamos vivendo uma época de grandes transformações. Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Você concorda? Grandes transformações velozes. Então, muita gente fala de mudança de paradigma. O paradigma está mudando em alta velocidade. E eu tenho observado que, por exemplo, tem os materialistas que acham que tudo que existe está no mundo físico. Tudo que existe está, tipo assim, prenhe de fisicalidade. Mas há outro grupo de estudiosos, pesquisadores de 10 anos, 20 anos, 40 anos, que acha que por trás das coisas há outra realidade. Por trás da realidade visível, há uma realidade invisível, né? E há ainda outras pessoas que se ocupam de fazer um react entre esses duas correntes de pensamento. Por exemplo, há um grupo de jovens cientistas que se dedicam a chamar de charlatanismo práticas e estudos como a acupuntura, como reiki, como radiestesia, como outras coisas que vêm sido estudadas sistematicamente por grandes pessoas, física quântica, e essas pessoas estão desmerecendo esse estudo. Tudo isso existe, né? No mundo que a gente está vivendo, existe tudo. Aí eu pergunto, e você? De que lado você está? Você acredita que há uma forma da gente transformar a nossa realidade com práticas integrativas? Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje. E, por isso, eu trouxe aqui hoje nada menos do que o mestre, professor Jorge Marino, que eu tive a honra de conhecer há muitos anos e que permanece até hoje como um mestre que nos informa de como lidar com essa coisa que a gente não vê, mas existe. Boa noite, professor Jorge. Bem-vindo ao Salto Quântico. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Eu quero pedir que você mesmo se apresente. Pois é. Então, eu sou um pesquisador das frequências vibratórias. O ser humano, ele emite frequências vibratórias através do seu pensamento e recebe também frequência das pessoas em volta e principalmente da música, né? Então, a minha ideia é fazer as pessoas se autopoliciarem mais. Vou fazer uma comparação com o computador, que é uma coisa mais fácil da pessoa entender. Temos dentro do nosso crânio um computador central. Esse computador emite frequências dependendo do que pensamos, ou de alguém a quem nós estamos afetivamente ligados pensam. Então, esse pensamento vai se localizar numa determinada vértebra. Vértebra essa que é responsável por uma cadeia de órgãos, emoções, chakras, meridianos, etc. Então, em cima desse estudo, eu verifiquei que todo o pensamento ele é codificado em aritmos, em códigos numéricos. Então, esses aritmos geram frequências que vão equilibrar ou desequilibrar dependendo do que a gente está pensando, né? Então, por exemplo, se a pessoa está pensando, está com medo, com angústia, com ansiedade, baixa estima, desamor, ela vai perder energia na terceira vértebra dorsal, que fica aqui. Aqui nós temos a sétima, quando a gente faz assim, a mais saliente é a sétima. Depois a gente passa, desce 3 abaixo, é a
terceira dorsal. Essa vértebra é responsável pelas vias respiratórias e por pulmão principalmente. Ou seja, essa pandemia terrível que está assolando o planeta é que o planeta está muito inseguro antes de acontecer esse problema, muito inseguro e com desamor, baixa estima, e esses problemas vão vulnerabilizar essa vértebra, que facilmente vai criar problemas nas vias respiratórias e no pulmão. Professor, aproveitando o que você está falando, em cima disso eu vou fazendo as perguntas. Por favor. Né? Que também eu acho que o nosso internauta lá ocorre que ele gostaria de perguntar. Então, você está falando dos arítmos, está falando da terceira vértebra, que quando há um desequilíbrio lá, alguma coisa, ela enfraquece os pulmões, né? Exatamente. Que favorece, né? A predisposição a esse Isso, vírus. ao Covid, né? Beleza. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o universo ele é feito de energia. Sim. A energia é feita de frequências. Sim, sim. As frequências vibram. Vibram. Né? Então, assim, eu quero que, assim, antecipando já, que isso eu anotei aqui para perguntar, antecipando já a pergunta, eu quero saber o seguinte: uma pessoa que está vivendo hoje, nesse contexto de que estamos vivendo numa crise pandêmica, que medidas, que comportamento a gente tem que tomar para que a gente evite ser contaminado? Ser contaminado. Bom, primeiro é se autopoliciar para não pensar coisa ruim. Né? Pode estar caindo o mundo, eu estou sempre na minha. Não vou entrar nessa frequência negativa do que os outros estão emanando. Né? Então, eu uso códigos arítmicos para cada tipo de informação. Então, qualquer pensamento negativo que alguém esteja projetando para mim ou para os outros, eu jogo no meio da testa, na cor violeta, o número 138. Né? Não é 138. Eu escrevo 139, mas eu tenho que mentalizar 138. Então, essa frequência queima a forma de pensamento negativa. Né? E uma forma que as pessoas podem usar isso é, por exemplo, estou na frente de um espelho, então eu visualizo o espelho, essa minha parte frontal aqui, entre as sobrancelhas, e com um lápis que escreve em vidro, escrevo o número 138. Então, cada vez que eu escovar os dentes, lavar o rosto, lavar as mãos, aquele número já está queimando as formas de pensamentos que eu eventualmente esteja projetando por alguma preocupação minha. Né? Beleza. Eu vou continuar as perguntas em cima do que você está falando, porque nós temos que explorar esse tema, né? Sim, claro. Que é o tema de hoje, certo? Tá. Então, veja bem, aqui para explicar para o nosso internauta o que é arítmo, podemos dizer que arítmo é uma sequência numérica? É uma sequência. Então fale sobre isso. Então, os arítmos têm uma combinação de números, elas têm que ser precisas. Para cada coisa tem um tipo de sequências numéricas. Tem sequências numéricas pequenininhas, como essa que eu falei de 138, e outras mais longas, até com intervalos. Né? Então, para cada coisa, eu tenho hoje mais de 6.000 códigos arítmicos para resolver uma série de problemas. Eu faço blindagem de imóveis, por exemplo, usando arítmos. Então, eu coloco em pontos estratégicos determinados tipos de números, arítmos, que vai mudar a frequência vibratória daquele ambiente. Por exemplo, uma coisa que eu recomendo vocês observarem, se em cima da cama onde vocês dormem, tem alguma viga. Essas vigas de construção, sustentar o teto. Se ficar embaixo daquele, certamente vão ter problemas graves de saúde. Porque onde existe a viga, tem aço, e ele recebe muita frequência, por exemplo, de satélites, de aviões, que emitem os radares, né, e ele reverbera e vai atuar sobre o corpo físico da pessoa, ou sobre a mente também. Né? Perfeitamente. Como você falou aí sobre viga, que a viga emite um mal-estar, uma coisa para quem está debaixo dela, né? E outras coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a energia das formas. Como que a forma de uma coisa, ela age sobre outra coisa? Sim. E quais são as formas positivas e o que é forma negativa?
Sim. Tipo, uma viga é uma forma negativa, né? Ela emite uma frequência. Se ela estiver em cima da sua cabeça, Vai fazer- mas e vai se ter ela pro- estiver sustentando um telhado, já acho que não é a mesma coisa, né? Não. Depende do Depende posicionamento, né? Posicionamento, exatamente. Então, é. pode falar. Então, há uns anos atrás, eu morava na Vila Planalto e aí um vizinho meu me procurou dizendo que ele se mudou para uma casa que ele comprou e tal, e que tinha no quarto dele tinha uma sacada. Aí ele resolveu tirar a parede e a janela e botar a janela onde seria o parapeito da sacada. E foi morar nessa casa. E passou a ter problemas seríssimos nas canelas, nas pernas, né? E depois é que ele me explicou o que era. Quando eu cheguei lá, eu vi que ele tinha colocado a cama exatamente embaixo das vigas. E aí passou a ter um problema, sem bater em nada, sem cair em nada. Passei uma dor terrível na canela. Né? Passava nas canelas, a viga. Essa energia Lá de emitia cima. uma frequência em cima da canela. Aí eu não ia derrubar a casa. O que eu fiz? Eu botei um código arítmico para eliminar a frequência vibratória da viga. Eu tenho, então, para colunas, para vigas, energias geopatogênicas do subsolo. Então, não sei se aqui dá para ter uma ideia. Aqui tem, esse livro é interessante porque ele fala, nós temos embaixo da nossa casa energias. A mais baixo é a malha Hartmann. Tá? Então, ela emite uma frequência que vai se unir às outras demais. Então, depois temos rachaduras. Fala o nome do livro, se as pessoas acharem. O grande livro da casa saudável. É de Mário Bueno. Eu estava falando. O grande livro da casa saudável, de Mariano Bueno, tá aqui a capa, né? Tipo assim, a casa, ela é considerada como o nosso corpo, né? Exato, assim, ela tem a parte de baixo, a parte de cima, tem pele, tem veios, tem sangue, tem vísceras. O que seria o sangue da casa, assim, na sua concepção? É o seguinte, o que eu quero explicar é que a convergência das energias negativas que vem já lá da malha Hartmann, depois tem lençol freático, tem rachaduras subterrâneas naturais das acomodações da Terra, ou tubulações onde passa esgoto. Então, essas energias se convergem, tem um ponto, como se fosse um tubo. Um tubo. Um tubo de energia que vai sair até a estratosfera. Por exemplo, você sabe qual é o lugar que nós temos no planeta o maior volume de navios afundados já da época dos piratas e aviões até hoje? Triângulo das Bermudas. Sim. É ou não é? Sim. Exatamente. Lá no Triângulo das Bermudas tem uma convergência incrível de energias malignas do subsolo, né? Que vai até a estratosfera. Deve ser um esgoto do planeta, Esgoto né? De planeta, energia, exatamente. Né? Então, quer dizer, e cada pensamento errado que nós produzimos, ele vai se aglutinar com os demais e formar uma consciência coletiva sobre isso. Tem um estudo internacional feito com computador, muito interessante, e eu, inclusive, trouxe até aqui um desenho para mostrar, que 80% do tempo dos humanos estão pensando coisa ruim. Eu já ouvi falar isso também. Não é incrível? Eu vi a semana passada. E somente 20% pensando coisa boa. Sim. Amor, alegria, felicidade, a confraternização, essas coisas. Então, é o seguinte, todo indivíduo que se considera um compositor, ele não é um compositor. Ele é, assim, um sensitivo inconsciente, que dependendo do estado emocional em que ele está, ele vai acessar uma frequência vibratória dessa consciência coletiva e transcrever o livro, aliás, transcrever o que ele quer, aquela frequência, em música, um livro, mensagens. Né? Então, se ele está feliz, no caso do cara brasileiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um frevo, um forró pé de serra, que é uma energia maravilhosa. Só então, alegria. ele é uma antena Antena, que capta. Exatamente. Ele pensa Capta a que energia. ele capta isso aí inconscientemente. Compreendeu? Então, ele escreve aquilo ali, e a pessoa que está ouvindo pode entender ou não entender o idioma. Né? Eu falo isso porque eu já dei aula em vários países da Europa, quer dizer, quase todos da Europa, e também das Américas.
E todos os lugares que eu botei o frevo, as pessoas ficavam felizes. Né? E não é por acaso que eu, com 78 anos de idade, eu trabalho o dia todo fazendo atendimento parapsicológico. De noite eu dou aula das 7h30 da noite às 9h30 da noite, depois saio para dançar forró até as 3 da madrugada. Você chegando na minha casa às 6 horas, já estou acordado, limpando a casa, limpando meus carros, faço tudo. Não sei o que é a sensação de cansaço. Eu lhe conheço há muitos anos e é sempre assim. É sempre assim, é dançando, é namorando. Namora também pra caramba, viu? Depois nós vamos conversar sobre isso. Hein? Ó, professor, eu vou citar aqui um pequenino texto. Sim. Eu queria que você comentasse ele, porque não dá nem para fazer pergunta. Eu leio e você comenta, porque isso aqui tem tudo a ver. Ó. Sim. Então, Hermes Trismegisto falou... Sim. Tudo é vibração, tudo é gênero, tudo é mental, tudo é polaridade, tudo tem ritmo. O que está em cima é como o que está embaixo. E tudo segue a lei da causa e o efeito. Exatamente. Queria que você comentasse isso. Isso aí é interessante porque faz a pessoa despertar para se autopoliciar. Compreendeu? Então, por exemplo, eu não consigo namorar uma mulher ciumenta por causa do fedor do pensamento dela. Olha que interessante. Então, a mulher mais linda e maravilhosa que eu tive como namorada foi uma italiana. Ela era perfeita, todas as vezes. Ela não tinha ciúme de ninguém, né? A gente saía para dançar e aí depois dali um pouco ela ia na toalete, que é normal as mulheres fazerem isso, né? Ir em toalete. Quando ela voltava, deve bailar com 5 ragazze. Mas tu sabe que quando eu tenho uma namorada, uma mulher, eu só quero dançar ou estar com aquela, não quero saber de mais nada. Aí eu dizia, mas não quero e tal. Agora ela tinha ciúmes da minha filha. Puxa. Quer dizer, porque eu tenho muito carinho pela minha filha, porque fui pai e mãe dela. Dava banho, trocava fralda, fazia tudo, era eu que fazia. E, consequentemente, ela via o carinho que eu tinha com a minha filha comigo, eu só sentia ciúmes da minha filha. Né? Então, eu sabia que ela estava com ciúmes mesmo à distância, por causa do aroma, do cheiro. E o interessante é que o cheiro eu sinto à distância. Não é? E, então... Quer dizer, tive que terminar com ela por causa que ela não conseguia se libertar disso aí. E, na época, eu ainda não tinha ritmos específicos para neutralizar esse tipo de pensamento. Porque hoje eu tenho mais de 6.000 códigos arítmicos para neutralizar coisas erradas. Né? Então, medo, angústia, ansiedade, ciúmes, ganância, enfim, uma série de vibrações que alteram a nossa qualidade de vida. Eu tenho um número que é um antídoto para aquilo ali. Professor, tem algumas vezes, tem pessoas que falam, eu propriamente já senti. Por exemplo, às vezes eu estou num lugar, normalmente lá em casa, assim, no quintal, e vem um cheiro bom. Passa um cheiro bom, assim, sem uma ligação física. Sim. Porque não estou perto do jardim, não tem nenhuma... flor por perto, não passou ninguém e tal. E eu sinto um cheiro incrivelmente de flores. Acontece isso, né? Às vezes a gente chega também num lugar e sente um cheiro ruim. Isso está ligado à energia? Porque a frequência vibratória dos objetos, ela emite um odor também. Não é? Então, por exemplo... eu não suporto determinadas músicas por causa do mau cheiro. Essas músicas chorona, que o cara chora, bota a mão na testa, berra e tal, quer dizer, ele não canta, ele berra chorando. Ele faz um mal terrível e fede muito. Né? Então eu não vou numa festa que tem esse tipo de coisa por causa do mau cheiro. E que fala assim, por exemplo, de ciúmes, de coisas assim, bem... de sacanagem, eu vou te pegar, eu vou te matar, eu vou arranjar outro. Você tá, eu já ouvi isso. Você está usando a cama que eu comprei com outra pessoa, sabe? Sei. Isso tudo é extremamente desagradável a nível energético. Não é? Porque esse tipo de pensamento é o seguinte: cada tipo de pensamento ele vai se nutrir de uma frequência vibratória do nosso campo áurico que sai através de um órgão. De um chakras. Né? Então, ciúmes e inveja vulnerabilizam o chakra base que fica entre as pernas.
Esse chakra, ele é responsável pelos órgãos do baixo ventre até os pés. Então, professor, assim, corrigindo, só para a gente pegar assim, o fio da meada, Sim, tá. As emoções, digamos assim, primitivas, né? Porque assim, ciúme, inveja, raiva, ódio, vingança, tal, elas se ocupam com o chakra básico, né? Sim. E que vai causar problema nas nossas pernas, que significa Ou a nossa caminhada básica pela vida. Com Isso está certeza. incluído sustentabilidade, Isso mesmo, família, com quem que eu vou viver, se vou viver harmonicamente, como que eu vou trabalhar, tudo isso é influenciado por essas emoções, né? Ó, posso dar um exemplo? Pode. Se vocês observarem quem tira na loteria uma fortuna maravilhosa, quer dizer, poderia viver o resto da vida muito bem, mas os próprios amigos e parentes passam a invejá-lo tremendamente. E são os que mais roubam a energia da gente, são as pessoas que estão ao lado da gente. Então, rouba a energia do chakra básico e aí a gente passa a ter dificuldade financeira, daqui um pouco não tem mais nada. E tem outra coisa que você vai concordar comigo. Sim. Pessoas também, assim, com nível emocional, mental, com mental Baixo. né? Eles têm orgulho de ter ganhado um prêmio, eles querem talvez aparecer melhor, querem construir um status assim, e aí é onde eles geram muita inveja também, né? Zero. Tem caso até de morte e assassinato. Exatamente, Não é verdade? Porque a inveja, como eu te falei, vulnerabiliza esse chakra que é responsável pela energia da vida. Compreendesse? A maior força que nós temos é no chakra básico. Então, quando a pessoa tem esse chakra vulnerabilizado por causa de inveja ou de ciúmes, ele fica muito suscetível a ter problemas no campo financeiro, perda de energia nos órgãos do baixo ventre até os pés, não é? Então, isso tudo a gente tem que... Olha para a câmera. Me perdoe. É que eu... porque você... eu não sei conversar assim lá. de lado. Tá, olha para lá que... Pronto, tá bom. Beleza? Estou me enxergando aí. Pode continuar. Então, quer dizer, eu há uns anos atrás, eu fui assistir no Museu da República uma palestra daquele cientista japonês Masaru Emoto, que fez um estudo com as moléculas da água. E aí, quando ele terminou, eu subi no palco e eu até trouxe aqui, não sei se dá para enxergar lá, ele observou uma coisa interessante, que as moléculas da água modificam em função do que se fala. do pensamento. Não precisa nem ser fala, pensamento. Pensamento. E aí, o que ele fez? Ele pegou vários frascos de cristal, iguais entre si, não sei se dá para vocês verem aí. Aqui? Aqui? Aí, ó. Isso, aumentou. Então, observe o seguinte. Aqui nós temos moléculas de formatos diferentes. Que ele botou um copo, um frasco de cristal e uma etiqueta com uma palavra diferente. Então, cada uma dessas palavras tinha uma modificação em função da mensagem que estava escrita. Então, as coisas de amor, alegria, essas coisas assim, dão uma forma fantástica, linda. É a vibração, né? É a vibração, né? E aí, o que acontece? Quando nós estamos pensando alguma coisa, isso vai acontecer nas nossas moléculas também. Entendesse? Então, a pessoa que canta desamor, eu gosto de escutar essas músicas chorona e tal, papapá. E quem escuta também, né? Hein? Desamor. Quem canta e quem escuta. Pior ainda. Né? Então, o que escuta vira um... Recebe a vibração a negativa, vibração né? negativa, porque ele começa a entrar naquela frequência, né? Principalmente quando o cara cantando exagera, em vez de cantar, berra chorando. Aí é pior ainda. O sertanejo. Não é? O sertanejo. Então, aqui, a gente pode ver a diferença das moléculas da água. Por exemplo, aqui tem, não sei se dá para vocês enxergarem, aqui tem a palavra idiota. É completamente distorcida. Quando o Masaru Emoto veio ao Brasil, eu mostrei para ele a semelhança da palavra idiota com heavy metal.
Então vocês vão notar que é uma pena que não chega a filmar bem, mas é muito, muito semelhante. Tanto que quando eu terminei minha palestra, ele subiu no palco e disse, olha, eu fiz essa pesquisa há muitos anos, eu viajo o mundo e nunca vi ninguém falar sobre isso. Aí você... Aí ele queria me levar para o Japão para morar um tempo lá e participar com eles. Então, quer dizer, ao contrário, as palavras positivas, como amor, gratidão, fazem músicas clássicas lindíssimas, né? E aí, eu tenho um estudo que me permite falar tranquilamente, com certeza que não tem como alguém dizer que não é. Compreendeu? Se a pessoa duvida, eu faço um teste cinesiológico, que é aquele de ver a força no braço. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Tá. Como é que é? Não. Esse é o braço mais forte? Não, é isso. Tá. Então, pena que eu estou com camisa assim. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou tentar baixar e tu não vai deixar, certo? Eu não vou deixar não. Então, vamos fazer assim para as pessoas verem o teu músculo aí. Ah, tá bom. Dá para enxergar o músculo daí? Dá não, é mais pra cá. Ah, agora dá. Agora dá. Tá vendo nós dois. Eu vou fazer essa força e tu não vai deixar. Tá, Faça tá a bom. força. Tá forte. Tá vendo? Ela está aguentando. Agora fala a palavra amor. Amor, Vamos ver se faz bem para ti? Faz. Alegria. alegria, Faz. Inveja. inveja, Faça força, menina. Raiva. raiva. A pontinha do dedo, tu não aguenta. Caramba, Tu entendesse? eu não Isso sei. é cinesiologia. Olha só, cinesiologia. Então você vê que o corpo da gente sente Pois o é. pensamento, não é? Então agora tu está escutando no teu radinho de pilha, Falando tristeza. Tristeza. Palavra. Tá, aí vai. Morte, É. dor. O que vai acontecer? corneado. Vou ficar desamado. fraco. Ficar fraco. Compreendeu? Então hoje nós temos comprovações científicas de coisas que eu falo há mais de 40 anos. Sim, professor, agora nós vamos falar o seguinte. Olha, Vai. vocês estão vendo aí, gente, é incrível isso, incrível. A questão da informação, né? Quer dizer, tudo isso, raiva, sentimento, está no universo, né? Tá. Nas ondas que estão vibrando por aí, né? Sim. Estou certo? Certo. Está nas ondas, sentimentos, pensamentos, palavras, músicas, orações estão no ar, assim, nas ondas, nas frequências, onda curta, onda longa, onda, todos os tipos. Então aí, o que acontece? Como é que a gente vai se conectar? Porque tem um mar aí, um mar não está separado, tá flutuando aí, um mar de, Exatamente, né, de vibrações boas e ruins, de Covid, de contaminação, de coisa boa. Como é que a gente vai se conectar no que é bom, na qualidade? Bom, primeiro se autopoliciar com referência ao próprio pensamento, né? Então, parar de pensar coisa ruim e de conviver com coisas ruins, né? Eu, há muitos anos atrás, quando eu descobri isso, eu desenvolvi uma placa que eu chamo de músico potencializador. Então, eu tenho essa placa colada no meu celular, quer dizer, colada dentro da capa do celular, né? Porque, como eu trabalho na área de saúde, às vezes a pessoa está com um problema e liga para mim para se desabafar. E eu, gentilmente, tenho que aguentar, mas essa placa está desmagnetizando a forma de pensamento negativa. Que legal! Né? E tenho ela também colada. olhar? Pode. Eu tenho uma colada no computador. Isso daqui eu posso ouvir música sem me contaminar, né? Exatamente. Posso ouvir. Isso aqui é Pode, para ouvir qualquer música, sem me contaminar, sem contaminar com essas energético. choradeiras, essa Exatamente. coisa negativa. Talvez seja mais fácil. Essa aqui. No verso dessa placa tem esses códigos aqui. Os códigos. Né? Então, esse aqui neutraliza uma frequência vibratória. E tem negativa. dois códigos, tem de um lado e do outro. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: observa que de um lado, tu vais ver, tem dourado, vermelhos. tem rosa. É Rosa, né? dourado, verde, azul, rosa. 525 é rosa. Então, Verde, azul, 525 é rosa. E depois também tem violeta. O violeta é a chama violeta, queima a forma de pensamento negativo. Né? Então, dependendo da necessidade, da frequência, eu uso a cromacidade,
associado aos códigos arítmicos, que vão gerar A uma cor frequência, associada aqui. potencializam aquela frequência. Né? Certo. Então eu tenho essa placa no meu celular, que às vezes eu estou escutando uma coisa desagradável, que é normal, né? E não vai me afetar. Eu vou responder e a pessoa do outro lado está recebendo as coisas boas. Entendeu? E também fiz um outro que é para botar embaixo do colchão, por causa das energias subsolas e energias aéreas. Ela neutraliza. Ela neutraliza. As aéreas são energias cósmicas. São energias, por exemplo, As de baixo torres são de telúricas, que telecomunicações. são muito nocivas essas, né? Aqueles cabos de alta tensão, transformadores, tudo emite frequência. Usinas elétricas. Exatamente, tudo isso emite frequência. Placas de propaganda, que tem muita, né, em Brasília, né? Tem. Publicidade, Muita né? publicidade. Então, quer Visando dizer, só o lucro. então, através dos códigos arítmicos, eu neutralizo as frequências que não são benignas e potencializam aquelas que são benignas. Né? Olha, muito interessante. Olha, professor, eu quero falar uma coisa para você. Sim, a gente já se conhece há bastante, sabe? Pois é. Pra caramba também, né? Lembra dos nossos almoços de negócio? Pô, era Cara, muito bom, muito e tinha bom. aquelas pessoas que sumiram, não sei, você sabe. Nunca mais vi o resto das pessoas maravilhosas que estavam lá. Então, assim, eu tenho estudado física quântica desde aquele tempo que eu estava comprando e lendo ciência, lendo. Eu li tanto que me chamaram para ajudar pessoas a entender, a dar palestra, dar curso, até que eu caí aqui no salto quântico. Salto quântico, o nome desse programa. Por que salto quântico? Porque aqui eu trago pessoas que estão fazendo coisas inusitadas, coisas novas, coisas assim, novas para a humanidade, né? Não é coisa que foi feita ontem à noite. É coisa assim, que a pessoa está estudando já há 50 anos, há 100 anos. A física quântica só tem 100 anos, assim, né? É nova, é novíssima, né? Se for ver, a física clássica já tem uns 300 anos aí, desde Newton e tal. Então, o que eu tenho percebido? Começou agora a aparecer um monte de terapias quânticas. Aí eu fui investigar terapias quânticas e assim, a terapia quântica agora, ela não é mais, vamos fazer uma meditação quântica, vamos pensar positivo. Não é isso. São terapias vibracionais, que a pessoa pega, eu não sei como ela consegue, igual os florais, né? Os florais são vibracionais, né? Sim. Pega certas frequências e junta aquela frequência para determinada doença. Então, o que eu quero dizer aqui é que isso, para mim, não é novidade, porque você é um pioneiro nessas práticas. Eu estou lhe falando agora, ao vivo aqui, você é um pioneiro, porque assim, hoje todo mundo está estudando Grabovoi e tal, mas você, muito antes quantos anos, hein? Mais de 40 anos que eu trabalho. Mais de 40 anos e viajo pelo mundo que você está juntando sequências, pesquisando sequências, juntando e destinando a curas. Inclusive, no tempo que eu andava em festivais, teve um tempo que eu andava em festivais eletrônicos, eu adoro música eletrônica e tal, e tinha muitos jovens, né, que usam drogas. Então, os próprios produtores, eles já me chamavam, que era para eu ajudar essa galera jovem e tal, fazer palestra para eles e ajudá-los. E eu até lhe pedi uns códigos para neutralizar o uso de droga, uso de maconha, uso de cocaína, LSD, vários, bebida alcoólica, aquela galera que andava perdida lá, e você me deu, né? E eu usei lá mesmo, e depois eu tive o feedback desses jovens e falei assim: o que foi aquele negócio que você me deu, hein? Você me deu, né? Eles pensavam que eu era bruxa, sabe? Porque assim, você pega um número, aí você olha, aí você toma abuso de maconha,
Caramba, mas essa mulher é bruxa, né? Entendeu? Mas isso Mas é eu ciência. não sou bruxa, eu pesquiso. Eu vejo uma coisa nova, eu vou lá. E peguei com você, né? Exatamente. E aí eles me procuraram, sabe para quê? Falei assim, Sim. você tem mais, porque eu quero dar para meu sobrinho, para meu primo, para meu irmão, que ele está querendo largar essas coisas. Eu falei, olha, eu não tenho. Peguei com outra pessoa. Então, assim, eu quero dizer que você é um pioneiro nessa pesquisa. Nessa sim, pesquisa de medicinas quânticas. Exatamente. Tá chamando agora medicinas quânticas. Eu vou lhe falar das que eu acabei de conhecer. Tem um que é o arquilímbico, que é uma biblioteca nas nuvens, que está lá emitindo frequência para tudo que é doença. Aí você compra o aplicativo e você fala, a assinatura é sua voz é que vai direcionar a sua identidade, e você fala e você contrata aquilo por 15 dias, e tem gente que dorme, que emagrece, tal, essas coisas, que funciona mesmo, porque isso aqui funciona. Pois é. Isso aqui funciona. E tem os florais quânticos, que é só vibração engarrafada. E tem os cremes quânticos, que você passa na pele, e aí a pele absorve uma vibração. Então, assim, eu vi você começar essa história. Pois é. É bom a gente falar isso aqui, é uma história. falar ao vivo. Eu vi, eu participei, assim, pegando de você, testando, né? Lembra aquela época que eu morei embaixo da rodoviária? Então, conta essa história aí. Foi Conta o seguinte, essa experiência aí. Eu vim para Brasília porque eu acho um absurdo um país que herdou uma cultura popular tão rica como a nossa, em termos de frequência vibratória, né, usar ritmos altamente desequilibrantes. Então eu vim para cá para ver o porquê. E acabei ficando impressionado com a quantidade de crianças que moravam embaixo da rodoviária, e todas elas crianças de classe média alta. Que abandonava saíam da casa dos pais aliciada por traficantes, adolescentes que vendiam pipoca, balinha, não sei mais o que, e davam droga para a criança. Até quando no momento que a criança ficava viciada, eles ensinavam a criança a roubar. E aí os pais batiam e a criança fugia e ia morar na rodoviária. E nessa brincadeira, eu tirei numa tacada 300 crianças da rua. Não é? E Como depois, você fez isso? Como é que... dançando frevo. Dançando frevo, caramba! Eu fui morar embaixo da rodoviária, no meio dos traficantes e das crianças, e botei os traficantes e as crianças para dançar. Que barato! Isso Entendeu? é fantástico, gente. Então, e depois que eu vi que funcionou, e eu fiz isso nas cidades satélites todas, e depois fiz isso na Europa também. Né? Quer dizer, eu morei junto, você não faz ideia o que é morar junto com os traficantes, os caras sabendo que as crianças estavam mudando o comportamento, e mesmo assim me tinham um carinho, um respeito incrível. Né? Então, quer dizer, a aritmosofia funciona pra caramba, e a música também. É muita coisa, assim, é muita coisa que pode transformar. Exato, né? Muita coisa. Os números, assim, eu fico encantada com os Tem números. uma outra história interessante. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado de ver os soldados que guardavam o presidente da República, né, agarrado numa espingarda e nervosos. Muito jovens, guardar um presidente, seja qual for o presidente. Imagina, né, responsabilidade. muita responsabilidade. Aí eu dei uma de doido. Fui no batalhão da Presidência da República, no BGP. Eu tenho fotografia disso aqui. E perguntei ao comandante se eu poderia fazer uma palestra sobre a energia da música, do movimento, e tá. E aí o cara chegou e disse, olha, isso é um troço muito estranho, mas enfim, o senhor está dizendo que funciona. Resultado, um comandante de um pelotão ofereceu o pelotão dele para fazer aula de frevo dentro do batalhão. Cara, que bacana. Tu sabia que eu sou fantasticado? Saí no Fantástico. Tem que Maurício sair mesmo. Kubrusky veio especialmente a Brasília para fazer uma filmagem Olha pra câmera. minha dançando frevo com o Tem batalhão que da Presidência da sair do República. Fantástico. Tem que Em sair. pouco tempo eu dei aula para todo o batalhão, porque em um mês eu zerei a enfermaria do batalhão da Guarda Presidencial.
Perfeito. Né? E depois eu dei para todo mundo do quartel. Ou seja, as pessoas têm na mão uma coisa maravilhosa, que é a nossa cultura, e ao invés de usar a nossa cultura, escutam ritmos que vêm de consciências coletivas estúpidas. Porque a música não é composta, ela é assistada por uma consciência, por uma pessoa que entra numa frequência. Às vezes vem de necessidade de carência, ela passa só carência e sentimentos negativos. Exatamente. Então, Alguém me deixou, aí eu pego todo esse sentimento, essa raiva e componho a música, né? Então, aqui, ó, eu tenho até um estudo. Não sei se dá para você enxergar daí. Dá? Vai falando aí. Então é o seguinte, tem um estudo internacional que constatou, feito com computador, que observaram que 80% do tempo dos humanos estão pensando coisa ruim. E 20% só pensando coisa boa. Aí, para facilitar a compreensão, fiz assim como se isso aqui é a aglutinação dos pensamentos dos humanos. Então, só 20% aqui está pensando coisa boa. A parte preta é 80% dos pensamentos dessas figurinhas aqui. Exatamente. Isso, todo mundo está vendo, né? E esse pontinho, esse cone, são os pensamentos positivos. É muito pouco. É muito pouco. Então, se o cara está feliz, bem amado, sendo um brasileiro, ele vai fazer um forró pé de serra, vai fazer uma ciranda, vai fazer um frevo, não é? Se ele está corneado, mal amado, eu não preciso dizer o que ele vai fazer, né? Sim, vai beber até, né? Então, ele vai entrar nessa frequência aqui. E vai fazer uma música que gera aquele sentimento de desamor, de perder e etc e tal, né? Professor, isso tem a ver com a questão da transferência, assim. Se eu sinto tristeza e canto, eu transfiro essa tristeza para quem me ouve, né? Exatamente. E isso vai também para os filmes. Com certeza. Né? Certeza. Para toda essa... Exatamente, né? Estão entendendo? Agora, as pessoas fazem isso porque elas não têm consciência que nós vivemos num planeta de... tudo que fizermos de bom ou de ruim, vamos ter que... Tem resultado. Causa e efeito. Causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Então, quando a gente está pensando ou vibrando nessa frequência ruim, nós estamos prejudicando outras pessoas que nós nem sabemos quem são. Verdade. E vamos pagar por isso, mais cedo ou mais tarde, né? Verdade. Então, aqui eu trouxe um desenho de uma fotografia de um ser humano feliz, saudável, e aqui a mesma pessoa com os chakras todos equilibrados, né? Então, a aura dela diminui. Porque o nosso corpo físico é um condutor de um campo energético chamado campo áurico. E esse campo áurico, ele é todo assim, como se fosse uma cebola, em fatias, né? É as capinhas da cebola. Capinhas da cebola, exatamente. Então, essas frequências que nós estamos comentando aqui, elas vão atuar nas capinhas da cebola. Isso. Né? E predispor a pessoa a ter mais ou menos qualidade de vida. Né? Quando eu falava isso, me chamavam de doido. Há muitos anos atrás, quando a gente conheceu. Você era mas hoje, doidinho. Mas eu... Hoje a gente está vendo que vale a pena ser doido. O Karnal já falou que para viver nesse mundo aqui, hoje, tem que ser doido. Está lá no YouTube o vídeo dele. Para viver de verdade tem que ser doido. Pois é. Então, quer dizer, coisas que eu falo há mais de 40 anos, e viajo pelo mundo fazendo isso, né? Inclusive, hoje eu estava comentando com alguém, não me lembro quem, que a minha filha pequenininha, eu que cuidava dela, né? Foi com a Ritinha. E eu cuidava dela e ela viajava comigo pelo mundo afora em congressos internacionais. Olha para a câmera. Aí ela perguntava para mim, papai, por que razão que todos os oradores, antes do senhor, as pessoas batem palma sentada e sentada continuam. Quando o senhor termina a sua palestra, todos levantam batendo palma e vêm conversar com o senhor. Eu digo, minha filha, eles não estão batendo palma para mim, não, eles estão batendo palma para eles. Ué, mas foi o senhor que falou. Não, acontece o seguinte, é que eles se identificaram porque eles, em algum momento de suas vidas, pensaram nessas coisas que eu estou falando, porque eu estou falando para cientistas. Ressonância. Ressonou. Então, eles, como são cientistas, eles, em algum momento da sua vida, pensaram nessas coisas, mas nunca tiveram coragem de falar porque achavam que não iam ser bem recebidos. Então, quer dizer, já existe uma consciência de que a gente, para melhorar a qualidade de vida do planeta, a gente tem que fazer um trabalho maciço de frequências vibratórias benignas e positivas. Também acho. Tá? Eu também acho. Independente de onde estivermos, pensar coisas boas.
Fale aí de um assunto muito importante, que é a frequência dos alimentos. Antes que a gente esqueça, tá? Então, bom, quando eu faço um check-up nas pessoas, uma das coisas que eu acho fundamental é verificar a compatibilidade bioenergética de cada alimento. Assim como eu tenho uma energia física e temos uma frequência diferente, eu posso ter 2, 3 irmãos gêmeos, cada um com a sua energia diferente. Fisicamente são parecidos. Vocês notam que tem irmãos gêmeos que parecem igual. São iguais, mas energeticamente são diferentes. Né? E uma coisa, um alimento que é muito bom para um determinado irmão gêmeo, para o outro pode não ser tão bom. Por causa da frequência que não compatibiliza com a frequência vibratória do indivíduo. Né? Então eu notei o seguinte, eu já fiz check-up em todos os países da Europa e das Américas. Do Panamá até lá embaixo. Né? E aqui mesmo no Brasil eu recebo também gente que vem de outros países para fazer esse trabalho comigo. O que acontece é o seguinte, em lugar nenhum do planeta eu conheci ninguém que fosse bioenergeticamente compatível a comer qualquer tipo de cadáver. Aí tu diz, mas peixe é cadáver também. Qualquer animal, galinha, porco, vaca, todos Tudo eles... é cadáver. É. Então, porque esses animais sabem que vão ser assassinados. Antes de serem assassinados, eles vão sentir a morte. E aí eles emitem uma frequência de medo. Né? E deixam aquela frequência... Toxina do medo. Nas células dele. Então, quando o cara está comendo um animal, um pedaço de bicho qualquer, um bife, sei lá o quê, ele está comendo uma energia de medo. Né? E predispõe a pessoa a ficar insegura, covarde, medrosa, etc. Né? Então, isso eu falo hoje com muita segurança, porque já existem computadores que provam que a minha tese é correta. Né? Quando eu falava isso antigamente, eu não podia chegar numa televisão e falar muito alto disso, porque o cara que come carne diz, cara, e o pior vocês não sabem. Eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul, a família da minha mãe era produtora de carne, né? Então, era um problema, porque a minha mãe dizia que eu não ia ser homem porque não comia carne. Aí eu digo, não, minha mãe, eu estou muito preocupado, porque eu vejo, estava num churrasco da família, minhas primas, tias e tal, as mulheres todas comendo carne. Ela disse, tá bom, eu não vou ser homem, não se preocupe, porque eu assumi minha sexualidade. História é essa, minha? Falta de respeito? Não. Eu vi que vocês também não são homem e comem carne pra caramba. Então, já que homem não sou sapatão. Resolvi meu problema. Pronto. Rapaz, queriam virar a mesa em cima de mim. Nunca mais me encheram a paciência porque eu não comia carne. Então, eu ia pro churrasco, sempre tinha salada gostosa, eu comia salada, mas não entrava na frequência de não faltou energia para nada. Nada, Nem então, pro frevo, nem para nada. Não. Vocês veem, com 78 anos de idade, eu dou aula de frevo até as 9h30 da noite, depois sai para dançar forró, até as 3 da manhã. Onde é que você está dando aula de frevo? Eu estou dando no centro de dança do DF, segundas e quartas das... Onde que é? Fala aí, fala... O centro de dança, ele fica... vamos supor que a pessoa está no Teatro Nacional e pega aquela pista que é N2, que vai até lá embaixo a L2. Né? Então, quando vai chegar na L2, tem um prédio de um andar, está escrito Centro de Dança do DF. Eu sei onde é. Né? Eu sei onde é. Então, a gente dá aula lá, segundas e quartas, das 19h30 às 21h30. Quais os outros cursos que você está dando assim agora e que tem uma previsão? Bom, assim? Aproveita, fala para quem está ouvindo aqui, exatamente. Porque a gente falou muita coisa importante, as pessoas querem saber. Então, eu vou fazer agora, recentemente, brevemente, aliás, um curso sobre introdução às energias sutis, que está sendo organizado pela minha estimada amiga Rita Felicete. E eu queria passar o telefone dela, porque ela pode dar as informações para vocês. Tu pode passar aqui, tu mesmo, Ritinha? Ritinha, tu pode? Venha, tu fala. Oh, ela é tímida, é muito tímida. Fale aqui, do lado dele, fica aí, você. Então, gente, boa noite. Então, aqui eu sou assessora da RAI para trazer coisas boas e assessora dele para fazer o curso. Só amigos top que eu tenho. Então, o curso de energia sutis e aritmologia vai ser nos dias 18 e 19, radiestesia.
Energia das formas. 18 e 19. E De- para contato, agora agora? de julho, Julho. sem ser esse fim de semana o outro. Nós vamos tomar todos aqueles cuidados, né, de usar máscara, né, chegar e passar no tapetinho com água sanitária, lavar a mão com Todo álcool, o protocolo, gel, né? todo o protocolo. E vão ser no máximo 6 pessoas. Então, os primeiros, né, que quiserem, liguem né, ou mandem mensagem para o WhatsApp, é o 61 983 094748. Esse é só por zap. E se quiser perguntar, né, pelo vivo, 996094748. Tá? Será muito bom o curso, né? 2 dias, bem condensado, né? Com o que a gente vê em 3 cursos, vocês vão ver nesses 2. A apostila já está pronta, tem uma taxa de inscrição de R$50 e depois o curso está R$1.000. Está de graça, porque, né, são 3 cursos juntos, você ia gastar 2.100, você vai gastar esse valor e pode ser dividido em 2 ou 3 vezes. É isso. Sejam bem-vindos, vocês vão gostar muito, tá? Licença, Então tá. licença. Grato. Gente, olha, eu já fiz esse curso é maravilhoso. Você vai usar, assim, na sua vida, assim, porque ele é muito vasto, né? Você usa na sua casa, no seu ambiente, no seu quarto, na sua cama, você usa na sua alimentação, você usa na sua vida, né? Assim, vale a pena, né? Agora, assim, como eu falei em casa aqui, eu queria que você falasse, assim, rapidamente, nós só temos 5 minutos, tá? Tá. Beleza? Vamos lá. O que é blindagem de imóveis? Blindagem de imóvel é o seguinte, eu pego a planta baixa do imóvel em qualquer parte do planeta, as medidas têm que estar corretas do solo, né? As divisões, e aí eu me concentro e vou até aquele local energeticamente e detecto os pontos negativos do subsolo e das energias aéreas. E através de gráficos e aritmos, eu modifico a frequência naquela planta. Aí eu devolvo para a pessoa e a pessoa bota essa planta numa moldura, como se fosse um quadro qualquer. Quadro. Né? Eu tenho até aqui um desenho de uma... Não sei se dá para vocês enxergarem. Isso aqui eu fiz em uma casa lá em Portugal, em Cascais. Né? Então, era uma casa que tinha muito problema, e de repente... Problema de casa que não vende também pode fazer isso, não pode? Também, Casa que não vende. Casa que não vende, doenças. Doenças, né? Casas assombradas, casas tem uma série sombrias. de fatores dentro de uma casa que tem energias subterrâneas, energias aéreas e forma pensamento plasmada nas paredes das pessoas que ali viveram. Né? Então, se tinha uma família muito agressiva, estúpida e brigava, não sei o quê, fica tudo plasmado ali. Crimes, agressões. Então, isso que eu falo hoje, eu falo com muita tranquilidade, porque já existem computadores que provam isso. Eu tenho fotografia aqui de pensamento. Né? Provam que realmente essas energias ficam plasmadas nesses locais. Né? Então, eu estou à disposição, se alguém que precisar fazer alguma consulta comigo. Se precisar de curar seu imóvel, você pode chamar o professor Jorge Marino. Você está na internet? Estou. Se botar seu nome lá, aparece? Qual é o nome que se botar lá, aparece? Ih, minha santa, agora... Fala aí. É Jorge Marino? É professor Jorge Marino? Não é professor, não. Isso é importante, sabe? Para quem quer lhe acessar, né? Beleza? Fale aí como lhe acha. Eu vou informar aqui, ó. 99297. 99297. 3872. Aí tem aqui o www, jorgemarinoemendado.com.br. É fácil. Jorge Marino, como se fala.com.br. Esse é o site. E tem o Instagram. Já acabou o nosso tempo. O Instagram é JMC, Jorge Marino Carvalho, @jorgemarino.com.br. Gente, ó, dá para achar, tá? Se você precisar
de resolver problemas de energias, quiser melhorar as energias da sua casa, do seu corpo, quiser com relacionamentos, você pode consultar o mestre. Esse aqui eu conheço, tá? Esse aqui eu conheço, esse eu indico. Ele é maravilhoso. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Tá tão falaria bom, né? mais uma hora aqui com tá você. Tão bom que a gente ainda faltou muita história para você contar aqui, né? É verdade. Mas, quem sabe a gente não volta. Vamos, eu estou depois, sempre à disposição. Né? Depois a gente volta. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e vem um programa maravilhoso aí, tá? Beleza. Boa noite. Boa noite para ele. Deus abençoe vocês todos. Eu estou à disposição no que eu puder ser útil. Meu trabalho é ensinar as pessoas a serem felizes. Vocês não fazem ideia como é bom chegar à idade que eu tenho fazendo o que menino consegue fazer. Fazer o bem faz bem, né? Faz bem, pois é. Isso aí, tá bom? Grato. Beleza.